O frio do granito da instituição em Penafiel possuía uma densidade própria, uma umidade antiga que se entranhava nos ossos e que nenhuma lareira conseguia verdadeiramente dissipar. Foi essa a última sensação térmica que o corpo de Tiago, aos 5 anos, registrou antes de ser transplantado para uma nova vida. Sérgio e Inês moviam-se pelos corredores austeros da misericórdia, com a urgência silenciosa de quem adquire uma obra de arte há muito encomendada. Eram um retrato imaculado da alta burguesia da Foz do Douro, os sobretudos de cachemira que caíam com precisão geométrica, os sorrisos contidos, ensaiados para demonstrar uma caridade nobre, mas desprovida de suor. Não procuravam um filho para escoar um amor transbordante. Procuravam uma argamassa para tapar as fendas de um casamento que se desmoronava em silêncio sob o peso da infertilidade e da exigência implacável das aparências sociais. Antes mesmo de cruzar a porta pesada de madeira que o separava do seu passado, Inês despira-lhe a camisola coçada que ele usava. No seu lugar, impôs-lhe um conjunto de roupas de marca, recém-compradas. O tecido rígido, engomado, arranhava a pele fina e sensível do pescoço de Tiago, um lembrete físico e constante de que agora pertencia a um molde diferente, a um figurino que não fora desenhado para o seu conforto, mas para a sua apresentação. Quando a porta do Mercedes de Sérgio se fechou com um clique abafado, metálico e definitivo, o mundo exterior desapareceu. O habitáculo fechado cheirava a uma mistura enjoativa e desconhecida para a criança. O couro imaculado dos bancos, ainda com o odor químico à fábrica, e o perfume floral, caro e invasivo de Inês, que pairava no ar aquecido como uma nuvem anestésica. Durante a viagem em direção ao porto, as palavras foram escassas e medidas. Sérgio conduzia com os olhos fixos no alcatrão, os nós dos dedos brancos no volante, enquanto Inês olhava para a criança pelo espelho retrovisor, não com ternura, mas com a ansiedade clínica de um curador que avalia se a peça recém-adquirida combina com a iluminação da sala de estar. Tiago, encolhido no canto do banco traseiro, não chorou. O seu instinto de sobrevivência, aguçado pelos parcos, mas duros anos no lar, ditava-lhe uma quietude absoluta. Sentia-se suspenso num conto de fadas frágil, uma melancolia disfarçada de salvação, onde qualquer movimento brusco poderia estilhaçar a ilusão. A casa na Foz era um mausoléu de bom gosto. Tetos altos, estuques desenhados, tapetes persas espessos que engoliam o som dos passos. Tudo ali exigia reverência. Quando Inês o guiou pela mão até ao quarto infantil, um cenário perfeitamente encenado, com brinquedos de madeira intocados e tons pastel meticulosamente escolhidos, Tiago percebeu, com a lucidez trágica e silenciosa que só as crianças precocemente marcadas possuem, o seu verdadeiro propósito. Não era um rapaz com direito à infância. Era um acessório decorativo. Era o atestado de normalidade funcional que Sérgio e Inês precisavam para exibir nos almoços de domingo no clube. Naquela casa, o silêncio não era sinônimo de paz. Era um instrumento de contenção. Os adultos não gritavam, não havia portas a bater, não havia o caos orgânico de uma família real. O ar era rarefeito, carregado de respirações medidas e expectativas não ditas. Tiago aprendeu, desde a primeira noite em que os lençóis de linho egípcio lhe roçaram a pele áspera, a caminhar sobre aqueles chãos encerados, com a leveza de quem pisa vidro fino, perpetuamente aterrorizado com a ideia de que o mínimo erro, a mais pequena e humana falha, o fizesse perder o direito de habitar aquela vitrine reluzente. A ilusão manteve-se suspensa durante 5 anos. 5 anos de uma coreografia milimétrica
onde o menino desempenhou o seu papel sem falhas, apagando os próprios contornos para caber na moldura daquela família. Até que o milagre estatístico, o impossível clínico, se materializou. Contra todas as probabilidades médicas e contra a própria natureza seca do casamento, Inês engravidou. O nascimento de Diogo, o filho biológico, operou uma transmutação imediata e letal na economia afetiva da casa. O ar, rarefeito, foi subitamente rasgado pelo choro agudo e perpétuo do recém-nascido, um som que monopolizava cada metro quadrado e que pela primeira vez era permitido e celebrado. O cheiro sufocante a pó de talco infantil impregnava os corredores, fundindo-se de forma doentia com o fumo do cigarro que Sérgio agora fumava às escondidas na varanda, de maxilar trancado, a olhar o mar escuro da Foz, enquanto fugia à repulsa que começava a sentir pelas suas próprias escolhas. Aos 10 anos, Tiago tornou-se opaco, um corpo estranho na sua própria casa. A criança que outrora servira de remendo para um matrimônio fraturado era agora vista como um elemento disruptivo, uma presença invasiva que manchava a pureza da verdadeira linhagem. A vergonha que Sérgio e Inês sentiam pela vontade de descartar o rapaz precisava de uma justificação, de um álibi moral que os protegesse da imagem no espelho. Inconscientemente, orquestraram a queda. Qualquer olhar mais demorado, qualquer silêncio mais denso de Tiago era diagnosticado como um desvio. Convenceram-se, com a facilidade assustadora de quem está habituado a que a realidade se curve ao seu dinheiro, de que a criança era inerentemente defeituosa. A devolução foi tratada com a precisão fria de uma rescisão de contrato. A burocracia do abandono revelou-se implacável. Advogados e assistentes sociais circularam pela sala de estar, trocando papéis e assinaturas sobre a mesa de centro de vidro italiano. A justificação oficial, redigida num jargão técnico e polido, atestava uma incompatibilidade comportamental profunda. Não houve discussões acaloradas, nem pratos partidos, nem choros melodramáticos de despedida. A violência maior residiu na banalidade do processo. Malas foram feitas à pressa, com as roupas caras perfeitamente dobradas no interior, uma última tentativa obscena de manter o verniz social. Tiago assistiu a tudo sem derramar uma lágrima. Um estado de choque paralisante tomou conta do seu sistema nervoso, anestesiando-lhe a infância de forma irreversível. Naquele instante de clareza gélida, compreendeu que o amor era uma mercadoria condicional, um empréstimo com cláusulas ocultas e prazo de validade esgotado. Quando desceu os degraus de pedra da entrada pela última vez, conduzido pela mão anônima do Estado, não olhou para trás. O som metálico, oco e final da porta do carro da assistente social a bater cortou a umidade da manhã. Foi o som exato de um cofre a trancar. O produto defeituoso tinha sido devolvido e a paz esterilizada regressou, imaculada, à casa da Foz. De volta ao sistema de acolhimento, despojado da identidade temporária que lhe fora emprestada como um fato de domingo, o jovem Tiago não sucumbiu à desolação. Em vez disso, transmutou a rejeição num motor de combustão interna, gélido e inesgotável. O cenário do seu novo cotidiano era agora delimitado por uma luz fluorescente amarelada e trêmula, que zumbia de forma incessante no teto do quarto partilhado do lar. Nos corredores longos e sombrios, o cheiro agressivo a lixívia barata e chão molhado substituiu definitivamente o aroma a pó de talco infantil e ao couro dos carros de luxo. Ali, no epicentro do abandono institucionalizado, ele fez uma escolha silenciosa e irrevogável. Não haveria mais espaço para a vulnerabilidade.
o som mecânico e áspero de um marcador neon a sublinhar obsessivamente as páginas de um livro de biologia celular do secundário tornou-se a banda sonora da sua adolescência. Traço após traço, linha após linha, conceito após conceito. O ritmo do seu estudo era metódico, progressivo e implacavelmente repetitivo, simulando a passagem dos anos, como um relógio a tic-taquear no escuro. Enquanto os outros rapazes do lar se perdiam em revoltas vãs, fugas noturnas ou na desesperança crônica de quem percebe cedo que nasceu sem rede de segurança, Tiago isolou-se numa solidão estrita e voluntária. A sua rotina era desgastante, desenhada ao milímetro, sem margem para o erro, para a distração ou para o afeto. A decisão de se tornar médico não germinou de qualquer vocação altruísta, empatia ou do desejo nobre de aliviar o sofrimento do próximo. Nasceu de uma necessidade voraz e clínica de poder, precisão e invulnerabilidade. A medicina seria a sua ferramenta para dominar a mais frágil das equações. Deter o controlo definitivo sobre a linha tênue que separa a vida da morte significava ascender a uma posição de autoridade inquestionável, um patamar onde jamais voltaria a depender da caridade, da paciência ou dos humores de quem quer que fosse. Ele ergueu, tijolo a tijolo, uma muralha interna maciça, um espaço hermético, onde ninguém teria permissão para entrar. Para a sua mente agora estritamente pragmática, o milagre da biologia foi reduzido à sua dimensão mais utilitária. O corpo humano deixou de ser um invólucro de emoções para se tornar apenas uma máquina complexa e fascinante. Ossos, tendões, fáscias, vasos sanguíneos e sinapses elétricas. Peças defeituosas que podiam ser decifradas, abertas e consertadas com a ferramenta certa. O conhecimento técnico tornou-se o seu escudo absoluto contra a falibilidade das relações humanas e a promessa do bisturi, a sua armadura definitiva. A promessa cumpriu-se com a precisão de um corte perfeito. Aos 27 anos, o Dr. Tiago Vasconcelos era uma estrela em ascensão na cirurgia geral do Hospital de São João. O caos das urgências noturnas batia contra ele e desfazia-se, como ondas contra um quebra-mares de cimento. Bloco operatório central, 3 da manhã. O bip rítmico e hipnótico dos monitores multiparamétricos ditava o compasso da sala. Taquicardia, 85 batimentos por minuto, 90, 110. A pressão arterial caía em queda livre. Pânico em redor. Gritos contidos. Tiago não piscava. Bisturi. Fio de sutura. Compressas. Aspirador. Palavras curtas, imperativas, disparadas para a equipa com a frieza de um autômato. O ambiente cheirava a ferro. Sangue fresco misturado com o odor pungente da clorexidina. A luz crua e incandescente do candeeiro cirúrgico refletia-se nos seus olhos imperturbáveis por cima da máscara. O toque gelado do cabo de aço inoxidável na sua mão enluvada era a sua única âncora real. Ali, entre as vísceras expostas e a fragilidade mecânica de um corpo falido, Tiago era um deus silencioso. Identificou a hemorragia, pinçou o vaso, estancou o fluxo. A respiração do paciente estabilizou num suspiro mecânico. O bip do monitor abrandou, regressando à monotonia segura. Mais um corpo consertado, mais uma máquina recalibrada. Fora daquele perímetro estéril, a sua vida era um deserto gélido. Colecionava turnos de 24 horas com uma voracidade obsessiva. Substituía colegas, acumulava urgências, prolongava a sua permanência nos corredores de linóleo gasto até a exaustão física absoluta. O objetivo era simples e inegociável: evitar o silêncio do seu próprio apartamento. O vazio das paredes despidas, a cama excessivamente arrumada, a ausência de eco,
A fadiga extrema era o seu anestésico de eleição, a única substância capaz de lhe desligar o cérebro sem sonhos. Quando finalmente abandonava o bloco, caminhava pelas alas com a postura rígida de um soldado. A sua arrogância clínica tornara-se lendária entre os internos. Frio, inacessível, intocável. Não confraternizava na sala de pessoal. Não partilhava confidências durante as madrugadas lentas. Apenas engolia o café expresso da máquina automática do corredor, ignorando o travo ácido e a temperatura escaldante que lhe queimava a língua, apenas para manter o sistema nervoso central em alerta máximo. Salvar vidas não era para ele um ato de compaixão. Tiago raramente olhava para os rostos dos pacientes no pós-operatório. Não lhes fixava os nomes, nem se importava com as famílias que choravam, aliviadas nas salas de espera. Ele operava porque a carne rasgada obedecia a regras claras. Uma artéria bem suturada não o podia abandonar. Um órgão transplantado com sucesso não mudava de ideias sobre quem o albergava. A anatomia humana era previsível, lógica, passível de ser dominada. O bloco operatório era o seu reino soberano, o único lugar no mundo onde detinha o controlo absoluto sobre quem ficava e quem partia, consertando as fraturas dos outros, porque era infinitamente mais fácil do que olhar para os estilhaços da sua própria mente. A ilusão dessa invulnerabilidade estilhaçou-se numa madrugada de novembro, trazida pelas luzes estroboscópicas azuis e vermelhas da viatura médica de emergência, que rasgavam a escuridão e se refletiam, frenéticas, nas portas de vidro molhado das urgências. O caos irrompeu pelos corredores, com a brutalidade de um golpe de machado. Um politraumatizado grave, despiste violento na autoestrada, a um sob uma tempestade diluviana, 19 anos. O cheiro invadiu a sala de reanimação antes mesmo de a maca estabilizar nos travões. Uma mistura nauseabunda e crua de asfalto queimado, chuva gelada, gasolina e tecido ensanguentado. Tiago avançou com a frieza mecânica do costume. Luvas calçadas, expressão impenetrável. O rapaz na maca debatia-se num estertor agônico, o peito a erguer-se, de forma violenta e assimétrica. Pneumotórax, hipertensivo. O som rasgado da respiração lutava contra a asfixia iminente. Tiago estendeu a mão, a voz monocórdica a cortar o pânico ao redor, para pedir o laringoscópio. Enquanto se inclinava sobre a cabeceira da maca para iniciar a intubação, o movimento brusco de um enfermeiro, ao cortar a jaqueta arruinada do paciente, fez tombar uma carteira de pele encharcada sobre o lençol cirúrgico. Ela abriu-se ao bater no metal. O tempo, até ali medido em milissegundos de ação hiperfocada, parou. Uma paralisia súbita, um microinfarte emocional que cortou o oxigênio à sala. O caos ao redor de Tiago recuou, abafado, como se ele tivesse sido subitamente submerso em água espessa. A luz fluorescente pareceu zumbir, num tom mais grave e distante. O seu olhar ficou cravado no retângulo plastificado que espreitava da carteira. A textura da fotografia molhada revelava rostos que ele passara quase 2 décadas a tentar obliterar da memória. Sérgio e Inês. Mais velhos, sorridentes num cenário de férias burguesas, ladeando o rapaz que agora se afogava no próprio sangue à sua frente. E o nome no cartão de cidadão, parcialmente exposto ao lado da imagem. Diogo, o filho biológico, o milagre, a peça perfeita que o tornara defeituoso e descartável. Em câmara lenta, Tiago viu uma gota de sangue espesso escorregar da borda da maca e embater no linóleo branco do chão, explodindo numa estrela escarlate perfeita. Os lábios do enfermeiro à sua frente moviam-se freneticamente, gritando valores de pressão arterial em queda livre
que não produziam qualquer som nos ouvidos do cirurgião. O passado, meticulosamente enterrado sob pesadas camadas de diplomas de excelência e cirurgias de sucesso, acabava de arrombar a porta do seu santuário asséptico. Diogo não era apenas um corpo quebrado à espera de conserto. Era a encarnação física do seu abandono, a prova viva e sangrenta de que o amor incondicional tinha um rosto, e não era o seu. O som regressou num estalo brutal. A voz do enfermeiro rasgou a membrana do choque, gritando valores de pressão arterial incompatíveis com a vida. Tiago pestanejou, e o tempo voltou a correr à velocidade do desespero. Um segundo de hesitação. Era tudo o que bastava. Uma falha de cálculo, um atraso intencional na intubação, uma lentidão fabricada na descompressão torácica. O rapaz morreria ali, e o ciclo de dor seria devolvido, intacto, à sua origem. A vingança não exigia uma ação violenta. Exigia apenas a omissão, o deixar a natureza seguir o seu curso destrutivo. Mas deixá-lo apagar-se naquela maca fria seria a capitulação final. Seria confirmar a tese cínica que justificara a sua devolução anos antes, a de que Tiago era, na sua essência, irremediavelmente defeituoso, um ser quebrado. E Tiago não era um monstro, era um cirurgião. A medicina era a sua única religião, o bloco operatório o seu altar, e o juramento que prestara, a sua armadura intransponível. Bisturi, tubo torácico. Agora. A sua voz cortou o ar, gélida, imperativa e metálica. O caos organizou-se imediatamente sob o seu comando. A transferência para o bloco operatório foi um borrão de velocidade e portas a abrir de rompante. Sob o calor oclusivo e metálico dos grandes focos de luz do teto, a verdadeira batalha começou. Cirurgia de controlo de danos. O protocolo era rígido. A execução tinha de ser milimétrica. O som estridente da serra óssea rasgou o silêncio estéril da sala, abrindo caminho através do externo estilhaçado. O gorgolejar constante e mecânico do aspirador sugava o sangue escuro que inundava a cavidade torácica de Diogo. O suor começou a acumular-se, denso e quente, na testa de Tiago, contido apenas pela margem áspera da touca cirúrgica. Cada corte preciso era um golpe contra o ressentimento. O cheiro a pó de talco e fumo de cigarro na varanda da foz invadiu-lhe a memória. Afastar os tecidos, o bater oco da porta do carro da assistente social, pinçar a artéria. A tensão nos tendões das suas mãos era palpável, visível através do látex duplo das luvas ensanguentadas. Os seus dedos moviam-se com uma destreza furiosa, dando pontos minúsculos em vasos sanguíneos quase invisíveis. Ele não estava a coser a vida do irmão perdido. Estava a suturar a sua própria invulnerabilidade. Estava a trancar o passado do lado de fora das suas costelas. Compressas, fio não reabsorvível, mais aspiração, frases curtas, ação implacável. O tempo deixou de existir, medido apenas pelas batidas irregulares do monitor cardíaco. Diogo esvaía-se. Tiago estancava. A biologia tentava falhar, mas a precisão clínica recusava-se a permitir. Quando a última sutura foi fechada e o ritmo cardíaco estabilizou num bip rítmico e seguro, Tiago recuou um passo. Salvara-o. Não por amor fraternal, não por empatia ou por um instinto de redenção familiar. Salvara-o pelo mais puro ego, pela arrogância inabalável de quem recusa perder uma vida na sua mesa de operações. O rapaz viveria, e a dívida ficaria registada na carne daquele corpo remendado. O juramento cumprira-se, pesado e absoluto, provando a todos, mas sobretudo a si mesmo, que ele era o mestre incontestável da máquina humana. A luz pálida de uma manhã nublada do porto filtrava-se pelas janelas da sala de espera
privada dos cuidados intensivos, desenhando sombras anêmicas no chão. O cheiro a café requentado e a desinfetante saturava o ar rarefeito da divisão. Tiago entrou com a postura de quem não pede licença ao espaço que ocupa. Vestia a bata branca imaculada sobre a farda verde do bloco, o rosto impenetrável, uma máscara de mármore esculpida pela exaustão e pelo poder. Sentados num sofá de napa escura, Sérgio e Inês levantaram-se num solavanco. Estavam envelhecidos. A arrogância burguesa que outrora exibiam com naturalidade convertera-se numa decrepitude elegante, gasta pelas horas de pânico. O tremor era visível nas mãos de Inês, agora pontilhadas por pálidas manchas de idade, enquanto apertava convulsivamente a alça da carteira. Sérgio mantinha-se ao lado dela, os ombros caídos, o rosto vincado por uma noite em claro. Tiago parou a 2 metros de distância, a distância clínica de segurança. O paciente sobreviveu à noite, começou Tiago, a voz lisa e desprovida de qualquer modulação emocional. A cirurgia de controlo de danos foi extensa, mas conseguiu-se estabilizar a hemorragia. O prognóstico permanece reservado, mas os sinais vitais respondem favoravelmente. Sérgio suspirou, um som trêmulo e rasgado, e deu um passo em frente para agradecer. O seu olhar, contudo, fixou-se no peito do médico, no retângulo de plástico branco preso à lapela. Doutor Tiago Vasconcelos. O silêncio que se abateu sobre a sala possuiu uma densidade asfixiante. A respiração de Sérgio parou. Os seus olhos subiram lentamente do crachá para o rosto do cirurgião, cruzando a distância de 22 anos num milissegundo de terror absoluto. As feições endurecidas, o olhar gélido, a linha severa do maxilar. O fantasma ganhara corpo. Inês seguiu o olhar do marido, e num instante de clareza paralisante, a compreensão desfigurou-lhe o rosto. O produto defeituoso, a criança que haviam empacotado e devolvido à burocracia do Estado, era agora a divindade asséptica que acabara de cozer as entranhas do filho perfeito. Não houve gritos dramáticos. O horror manifestou-se na sua forma mais pura, o colapso silencioso. Os joelhos de Inês cederam, amparando-se na beira do sofá, enquanto os seus lábios tremiam na formulação de um nome que ela perdera o direito de pronunciar. Sérgio quebrou. Lágrimas grossas e mudas começaram a escorrer-lhe pelo rosto, pingando sucessivamente e manchando de forma irremediável a seda italiana da sua gravata. Balbuciaram fragmentos de frases, suplicaram com os olhos e com as mãos trêmulas, estendidas no vazio. Imploravam por perdão, por uma palavra que os absolvesse da monstruosidade que agora os encarava de volta. Mas Tiago sabia ler os sintomas. Eles não choravam pela dor da criança abandonada. Choravam pelo pânico da sua própria hipocrisia, exposta ali, sob a luz fluorescente do hospital. Queriam que ele os perdoasse para poderem voltar a dormir à noite. Tiago observou-os do alto do seu pedestal cirúrgico. Sentiu um leve travo de nojo no fundo da garganta, imediatamente engolido por uma sombria e gélida satisfação. Ali, ele era o alfa e o ômega. Ele detinha o poder sobre a vida e a morte, enquanto eles não passavam de matéria orgânica miserável, mendigando paz de espírito. Conceder-lhes o perdão seria um ato de violência contra si mesmo, uma traição à muralha de gelo que erguera pedra sobre pedra para conseguir sobreviver. O paciente encontra-se no leito 4, disse Tiago, cortando as súplicas com a precisão fria de um bisturi. As visitas aos cuidados intensivos abrem às 10 horas. Bom dia. Não esperou por resposta. Virou costas com uma lentidão deliberada. O eco dos seus passos secos e firmes no linóleo do corredor marcou o compasso do seu afastamento.
Cada batida do calçado a afundar Sérgio e Inês um pouco mais no escuro das suas próprias consciências, enquanto Tiago caminhava de volta ao único lugar onde a sua existência fazia sentido. Semanas escoaram-se com a monotonia mecânica que pautava a vida no hospital. Diogo sobreviveu. O corpo jovem regenerou-se, alheio à podridão moral que sustentava o seu apelido. Durante a convalescença, o segredo monstruoso que habitava o silêncio da sua casa desfez-se. Fugas de informação nos corredores, murmúrios de enfermeiros, o cruzamento de dados num registro clínico. A verdade revelou-se a Diogo não como uma epifania, mas como um peso asfixiante. A culpa do sobrevivente, espessa e intragável, fê-lo procurar o irmão que fora descartado para que ele pudesse existir num palco imaculado. O encontro deu-se no pátio exterior do São João, no fim de um turno de 24 horas de Tiago. O vento úmido do norte varria folhas castanhas pelo asfalto num murmúrio arrastado, enquanto uma neblina espessa descia sobre as ruas do porto, engolindo os contornos da cidade. Diogo esperava junto à entrada, encolhido dentro de um casaco, as mãos trêmulas agarradas ao calor fraco e insuficiente de um café num copo de papel. Quando Tiago cruzou as portas automáticas, o rapaz deu um passo em frente. O olhar de Diogo transbordava a urgência desesperada de quem procura redenção para pecados que não cometeu, mas dos quais beneficiou. Queria um irmão. Queria limpar a consciência da linhagem, colar os cacos de uma família irremediavelmente fraturada. Tiago parou. O clique surdo do seu isqueiro metálico cortou a umidade do ar, seguido pela brasa vermelha de um cigarro que se acendeu contra o cinzento da manhã. Tragou o fumo com a lentidão de quem já não tem pressa, analisando o rapaz à sua frente como quem observa um caso clínico incurável. Ele compreendia perfeitamente a dor de Diogo. Via a necessidade de o usar como muleta emocional, como o grande projeto de expiação que absolveria os pais e justificaria a sua própria vida. Mas Tiago já não era o acessório de ninguém. Não tens nada para consertar aqui, disse Tiago. A voz soou desprovida de qualquer inflexão de raiva ou de mágoa, lisa e definitiva. A minha família são as pessoas que eu mantenho vivas lá dentro, no bloco. Quando a cirurgia acaba, deixam de existir para mim. E tu já tiveste alta. Não houve espaço para abraços abortados, nem para discursos rasgados. Sem esperar pela resposta que morria na garganta apertada de Diogo, Tiago ajustou a gola do casaco, virou as costas e caminhou para o interior da neblina, debaixo da chuva que começava a cair, fundindo-se com a paisagem. Abraçava a solidão gélida que construíra não como um fardo, mas como uma armadura. Era o preço exato, inegociável e voluntário da sua integridade, deixando para trás apenas o vazio de um encerramento cirúrgico, enquanto a vida, na sua implacável continuidade mecânica, seguia em frente. A chuva fina do porto colava-lhe o cabelo à testa, enquanto cruzava de volta as portas automáticas do Hospital de São João. O contraste térmico foi imediato, cirúrgico. O ar frio, úmido e carregado de melancolia da rua deu lugar ao ambiente artificial, aquecido e perpetuamente iluminado do átrio. O cheiro a asfalto molhado e a tabaco que trazia no tecido do casaco dissipou-se no instante em que os seus pulmões voltaram a inspirar a atmosfera saturada a éter e clorexidina. Não olhou para trás. O processo de Diogo Vasconcelos estava encerrado, arquivado na vasta gaveta mental onde Tiago depositava as anomalias estatísticas e os tecidos necrosados que diariamente extirpava. O encontro lá fora não fora uma ferida aberta, mas sim a cauterização final de um membro fantasma,
que durante anos ameaçara secretamente doer. Agora, nada restava senão a pele lisa, brilhante e insensível de uma cicatriz perfeita. No balneário dos cirurgiões, o silêncio era quebrado apenas pelo zumbido elétrico e constante das lâmpadas tubulares gastas. Tiago despia a roupa civil, com movimentos mecânicos e metódicos. Cada botão desapertado, cada peça dobrada e trancada no cacifo metálico cinzento era um passo na sua despersonalização voluntária. Vestir o pijama cirúrgico verde era assumir a sua verdadeira forma, despir a pele do órfão para vestir a do deus ex machina. O tecido leve, lavado a altas temperaturas químicas industriais, não tinha memória, não guardava odores familiares, não exigia afeto. Era puramente funcional, desenhado para absorver fluidos e ser descartado. Caminhou pelos corredores labirínticos de linóleo gasto até a zona de acesso restrito do bloco operatório central. A lavagem cirúrgica das mãos obedeceu ao protocolo rigoroso que há muito se tornara a sua única e verdadeira liturgia. A água quente batia com força na pele, enquanto a espuma espessa do antisséptico cobria os dedos, as palmas, as costas das mãos e os antebraços. Contava os segundos de fricção com a precisão de um metrônomo. Escovava a epiderme até a vermelhidão, limpando não apenas os micro-organismos invisíveis, mas qualquer resquício de humanidade mundana que pudesse contaminar a pureza do campo estéril. Entrou na sala 4, empurrando a porta com as costas. A temperatura era mantida a uns rigorosos e cortantes 18 graus. O paciente na mesa de operações era apenas uma topografia anônima sob os panos estéreis azuis, delimitada pelo retângulo de pele pintada de amarelo, pela solução de iodopovidona. O anestesista, invisível atrás do pano suspenso, acenou levemente com a cabeça. Os monitores multiparamétricos cantavam a sua melodia rítmica. O bip, compassado de um coração, cuja continuidade dependia inteiramente das suas mãos. Tiago posicionou-se sob o calor metálico dos focos de luz do teto, que eliminavam qualquer sombra da sala. Estendeu a mão direita, enluvada em látex imaculado, sem precisar de proferir uma palavra. A instrumentista conhecia o compasso daquela máquina. O cabo frio e pesado do bisturi pousou na sua palma com uma familiaridade reconfortante que nenhum toque humano jamais lhe proporcionara. Inclinou-se sobre o corpo adormecido. Sob a luz crua e sem julgamentos, a lâmina cortou a carne com uma facilidade assustadora. O sangue brotou de imediato, uma linha vermelha, viva e perfeita, sobre a qual ele exercia domínio absoluto. O som estridente do aspirador ligou-se, engolindo o caos biológico, enquanto os tendões das mãos de Tiago se retesavam na dança milimétrica da dissecção. Ali, focado no interior exposto de um estranho, no epicentro do trauma físico alheio, a sua mente anestesiava-se por completo. Ninguém podia magoá-lo ali dentro. A solidão não era um castigo, nem um exílio. Era, finalmente, o seu império incontestado. Os monitores mantinham a sua cadência rítmica, o bip compassado que traduzia a estabilidade hemodinâmica do paciente, a única canção de embalar que Tiago conhecia e tolerava. As horas dissolveram-se na complexidade da cavidade abdominal exposta. Ao seu redor, a equipa movia-se com a reverência silenciosa que a sua presença invariavelmente impunha. Ele não precisava de erguer a voz ou de pedir a maior parte dos instrumentos. A enfermeira instrumentista, lendo a precisão predatória dos seus movimentos, colocava a pinça de dissecção ou o fio de sutura na sua mão antes mesmo que a ordem fosse formulada. Era uma simbiose estritamente técnica, desprovida de qualquer calor humano,
mas carregada de uma eficácia absoluta contra a falência orgânica. Quando o último ponto foi dado, encerrando a pele com uma simetria que deixaria apenas uma cicatriz fina e pálida como testemunha da violência cirúrgica, Tiago deu um passo atrás. O alívio na sala operatória manifestou-se num exalar coletivo, a tensão a esvair-se dos ombros dos anestesistas e dos internos. Ele ignorou essa catarse partilhada. Ditou as ordens pós-operatórias com a sua secura habitual, o tom de voz liso e sem arestas, e virou costas à mesa antes de o doente ser sequer estubado. Caminhou até a zona de lavagem. A água quente disparou das torneiras automáticas, batendo com força na pele dos seus antebraços, arrastando a espuma densa do sabão e os vestígios microscópicos da cirurgia para o ralo de inox. O cheiro ácido e penetrante, a clorexidina, encheu-lhe os pulmões, um aroma que para a maioria simbolizava doença, mas que para ele era o perfume da ordem. Ao erguer o rosto para o espelho embaciado sobre o lavatório, não procurou a própria alma ou qualquer epifania tardia. Viu apenas a touca cirúrgica azul, a máscara úmida puxada para o pescoço e os olhos escuros, fundos, impenetráveis. As imagens dos últimos dias tentaram, por uma fração de segundo, infiltrar-se na sua mente. O rosto envelhecido e patético de Inês, o tremor das mãos de Sérgio na sala de espera dos cuidados intensivos, a súplica ensopada em chuva na voz de Diogo à porta do hospital. Mas Tiago fechou a torneira mental com a mesma facilidade com que estancava uma hemorragia arterial. Tudo isso pertencia a um mundo exterior, caótico e sujo, um mundo de onde ele se havia exilado por vontade própria. A ilusão da meritocracia emocional em que talvez, inconscientemente, tivesse acreditado na juventude, a crença ingênua de que a excelência profissional e o prestígio poderiam comprar a cura ou apagar o estigma do abandono, revelava-se agora na sua forma mais cristalina e cruel. O sucesso não curava o trauma. O bisturi não extirpava memórias. O sucesso apenas lhe permitira financiar e construir uma fortaleza inexpugnável ao redor do seu vazio. Ele não se tornara um cirurgião de elite para ser amado pela sociedade, nem para provar o seu valor a quem o devolvera como mercadoria defeituosa. Tornara-se médico para deter o poder definitivo de decidir quem sangrava e quem sarava, para nunca mais, até ao fim dos seus dias, ter de depender da caridade ou do afeto volátil de outro ser humano. Secou as mãos e os braços, metodicamente, com compressas esterilizadas. O som do corredor exterior do bloco chegou-lhe abafado pelas portas duplas, o zumbido constante e devorador do hospital, uma besta de betão armado que nunca dormia, que engolia tragédias diárias e devolvia estatísticas ascéticas. Tiago desfez o nó da bata cirúrgica nas costas e deixou-a cair no contentor de resíduos biológicos, um monte de tecido manchado de vermelho. Com ela, enterrava também a última réstia do menino assustado, de Penafiel. A sua vingança não exigira gritos, tribunais ou derramamento de sangue. A sua vingança consumara-se no simples ato de os deixar viver com a culpa, enquanto ele continuava a operar, intocável, indiferente e perfeitamente vazio. Estava, finalmente, em paz. Caminhou pelos corredores labirínticos do piso térreo, o eco dos seus socos de borracha a marcar um compasso monótono e solitário no linóleo gasto. A noite de urgências cedia finalmente lugar a uma manhã cinzenta, o típico amanhecer do porto, que esmaga qualquer ilusão de calor sob um manto de umidade. As portas automáticas da entrada principal abriram-se com um sibilar mecânico e cansado. O vento úmido, do norte, bateu-lhe de imediato no rosto,
varrendo folhas castanhas e mortas pelo pátio de cimento num redemoinho caótico. A neblina espessa descia sobre as ruas, esbatendo os contornos dos edifícios e engolindo o ruído distante do trânsito da circunvalação. Tiago inspirou profundamente, deixando o ar gélido e real limpar os resquícios do ambiente estéril dos pulmões. Foi então que o viu, encostado a um dos pilares de betão da entrada, encolhido dentro de um sobretudo escuro que parecia demasiado largo para a sua estrutura, ainda a recuperar do trauma, aguardava uma figura. Não era um paciente à procura de triagem, nem um familiar perdido. Era Diogo. O rapaz segurava um copo de papel nas mãos, o calor fraco e insuficiente de um café de máquina a tentar, em vão, combater o frio cortante que lhe enrijecia os dedos. A palidez do seu rosto denunciava não apenas a convalescença física, mas o peso esmagador de uma descoberta recente. Diogo levantou a cabeça ao ouvir os passos de Tiago. Não havia no seu olhar a arrogância da linhagem, apenas a urgência desesperada de quem descobrira que a sua vida de privilégio fora construída sobre os escombros de outra criança. Ele sabia. Os sussurros nos corredores, os registros clínicos inevitáveis, a confissão arrancada a uns pais encurralados pela própria hipocrisia e pelo terror da mortalidade. Tudo desaguara ali. Diogo deu um passo hesitante na direção do cirurgião, os lábios a tremerem, ensaiando palavras que lhe pesavam na garganta. Os olhos suplicavam por uma ponte, por uma absolvição que limpasse a mancha do seu apelido. Queria um irmão. Queria ser o arquiteto de uma redenção familiar que apagasse a monstruosidade do passado. Tiago parou, mantendo uma distância cirúrgica. Levou a mão ao bolso do casaco, os dedos a encontrarem a superfície fria e metálica do seu isqueiro. Não sentia raiva, nem empatia, apenas a constatação clínica de que Diogo sofria da síndrome de culpa do sobrevivente, procurando usar Tiago como curativo para a sua própria hemorragia moral. O vento úmido do norte varria algumas folhas castanhas e mortas pelo pátio de cimento do hospital, arrastando-as num ruído áspero que preenchia o silêncio pesado entre os dois. Diogo segurava um copo de papel com café da máquina, os nós dos dedos brancos pela força com que o apertava, tentando extrair um calor fraco e insuficiente que não chegava para lhe aplacar o tremor interno. A neblina espessa começava a descer sobre as ruas do porto, engolindo os contornos dos edifícios e isolando-os numa bolha de cinzento e umidade. Eles cometeram um erro imperdoável. A voz de Diogo rasgou finalmente a quietude, frágil e embargada, quase engolida pelo ruído distante do trânsito da circunvalação. Mas nós não temos de ser como eles. Eu nunca soube, Tiago. Juro-te que não sabia. Se eu pudesse voltar atrás. Tiago retirou um cigarro do maço com movimentos lentos e calculados. O clique surdo do isqueiro ecoou no espaço que o separava, seguido por uma breve chama que iluminou os traços rígidos e insondáveis do cirurgião. Tragou o fumo profundamente, sentindo a acidez familiar a raspar-lhe a garganta, uma âncora química que o mantinha agarrado à sua própria intocabilidade. Exalou uma nuvem cinzenta que rapidamente se dissipou na névoa. Não há nós, Diogo, respondeu Tiago. A sua voz era desprovida de qualquer inflexão emocional, plana e definitiva, como a linha de um monitor cardíaco, quando o coração cessa a sua atividade. Não és responsável pela cobardia deles, mas também não és a solução para o que eu sou. Não te deves arrogar a esse peso. Diogo deu mais um passo, a chuva fina a acumular-se nos ombros do casaco, os olhos marejados a recusarem-se a aceitar a esterilidade daquela rejeição. Eu só quero um irmão. Quero tentar consertar isto.
Quero que faças parte da minha vida. Tiago olhou para o rapaz. Viu os mesmos traços genéticos, a mesma herança biológica, mas não sentiu o menor traço de familiaridade. Estava a olhar para um espelho quebrado, de onde o seu próprio reflexo fora apagado há muito tempo. Tu não queres um irmão, disse Tiago, dissecando as intenções do outro com a precisão cruel de um bisturi a separar o músculo do osso. Tu queres um perdão por procuração. Queres limpar a consciência de uma linhagem que percebeste estar podre na raiz. Precisas de mim para provar a ti mesmo que o teu privilégio não foi construído sobre a minha destruição. Mas eu não sou o teu projeto de redenção. Não sou a tua muleta emocional. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo chiar dos pneus de uma ambulância a travar na entrada das urgências, algures atrás deles. Diogo baixou o olhar, o copo de café a tremer nas mãos, a compreensão brutal a infiltrar-se-lhe nos ossos. Atirou a cinza do cigarro para o asfalto molhado. A minha família não partilha o meu sangue, continuou Tiago, ajeitando a gola do sobretudo para se proteger do frio cortante. A minha família são as pessoas que eu mantenho vivas lá em cima no bloco operatório. O resto é apenas biologia. E a biologia é irrelevante. Diogo abriu a boca para formular uma última súplica, mas as palavras morreram-lhe na garganta, sufocadas pelo peso daquela verdade inegável. A neblina espessa do porto parecia descer com mais força, envolvendo a figura frágil do rapaz numa mortalha de umidade e culpa. Ele apenas assentiu, um movimento lento e derrotado, a mão ainda agarrada ao copo de papel, cuja temperatura já não oferecia qualquer conforto contra o frio cortante. Tiago deu uma última passa profunda. A brasa iluminou por um milésimo de segundo a frieza granítica dos seus olhos, antes de o fumo ser expelido num suspiro longo, misturando-se com a névoa. Deixou cair a beata no asfalto e esmagou-a com a sola do sapato. Um movimento preciso. Final. Não houve mais trocas de olhares, nem o mais ínfimo esboço de um aceno. O tecido do sobretudo rodou com a sua meia volta, e ele começou a caminhar em direção às portas automáticas do hospital. Atrás de si, o silêncio de Diogo era o som de uma amputação bem-sucedida. A ferida estava aberta, mas Tiago já não era o paciente. Era o cirurgião que cortara o membro necrosado para salvar o resto do corpo. A cada passo que dava no pátio molhado, a chuva fina assentava-lhe nos ombros, não como um fardo, mas como uma ablução gélida. Ele aceitava o seu trauma com a mesma naturalidade com que aceitava a gravidade. A solidão não era um castigo imposto pelos pais que o devolveram, nem uma tragédia a ser lamentada. A solidão era a sua armadura, o preço exato e inegociável da sua integridade. As portas de vidro abriram-se com um zumbido elétrico suave, engolindo-o de volta para o ecossistema artificial do átrio. O ar quente e o cheiro a antisséptico receberam-no de imediato, substituindo o odor a asfalto molhado e folhas em decomposição. Avançou pelos corredores, banhados pela luz amarelada e trêmula das lâmpadas fluorescentes, o seu passo recuperando a urgência metódica de sempre. Não olhou para trás. Não havia nada para ver através do vidro embaciado. O seu destino era o vestiário. Precisava de despir a roupa de rua, enfiar o scrub verde e dirigir-se à zona de lavagem. Sentir a escova áspera contra a pele das mãos e dos antebraços, ver a espuma da clorexidina a descer pelo ralo metálico. Havia um tumor gástrico à sua espera na sala 2, dali a menos de 1 hora. Um problema mecânico, tangível, que exigia a sua perícia e o seu controlo absoluto. A carne cedia ao bisturi, os vasos sangravam e eram laqueados,
O caos orgânico era dominado pela técnica. Ali, no silêncio estéril do bloco operatório, sob os focos de luz crua, não havia espaço para o perdão ou para o abandono. Havia apenas a máquina de curar, operando em perfeita e imaculada solidão. A água brotou da torneira ativada por sensor, fria e indiferente. O som do jato a bater violentamente contra a bacia de aço inoxidável ecoou pela zona de lavagem, abafando qualquer ruído residual que pudesse ter escapado do corredor. Com movimentos mecanizados, ensaiados até a exaustão ao longo dos anos, Tiago pegou na esponja impregnada de clorexidina. O cheiro químico, acre e familiar, inundou-lhe de imediato as narinas, agindo como um antídoto letal contra o odor a chuva, a folhas podres e a café aguado que ainda lhe toldava os sentidos. A escova de cerdas duras raspou a pele dos dedos, das palmas das mãos e dos antebraços. Pressionou com força, num ritmo obsessivo, até a pele ficar ruborizada e o limite do desconforto físico ser ultrapassado. Era um ritual de purificação. A cada fricção, removia não apenas as bactérias microscópicas, mas também os vestígios da fragilidade humana que Diogo tentara impor-lhe. A espuma rosada escorreu pelos cotovelos, rodopiou no fundo metálico do lavatório e desapareceu pelo ralo escuro, levando consigo a culpa de um irmão não desejado e a súplica patética de pais que já não existiam. Empurrou as portas vai e vem do bloco operatório com as costas. O choque térmico foi imediato e reconfortante. O ar ali era densamente filtrado, desprovido de pó, de memórias ou de emoções voláteis. Sob a cúpula gigantesca dos focos halogênios, a mesa cirúrgica aguardava-o como um altar profano. O paciente, reduzido a um retângulo de pele exposta entre panos verdes imaculados, dormia a sonolência profunda e paralisante da anestesia geral. O bip do monitor cardíaco marcava o compasso da sala, um tic-tac eletrônico e perfeito. Era o som da ordem, a única linguagem que não admitia segundas interpretações. Tiago aproximou-se da mesa. A instrumentista, que conhecia a sua aversão a conversas fúteis, não disse uma palavra. Ele estendeu a mão direita enluavada, a palma virada para cima, os dedos ligeiramente fletidos. O som seco e metálico do cabo do bisturi a embater contra o látex tenso quebrou a quietude estéril da sala. Os seus dedos cerraram-se sobre o instrumento com a naturalidade de quem segura uma extensão do próprio corpo. O primeiro corte, na linha média do abdômen, foi longo, firme e milimétrico. A lâmina separou a epiderme, revelando o tecido adiposo amarelado e o brilho perolado da fáscia muscular. Gotas de sangue brotaram ao longo da incisão, minúsculas e rubras, prontamente aspiradas e cauterizadas pelo bisturi elétrico. O cheiro à carne queimada misturou-se com o ozono do ar-condicionado. À medida que os afastadores metálicos abriam a cavidade abdominal, expondo o estômago doente e a teia complexa de vasos sanguíneos que o alimentava, Tiago sentiu a última réstia de tensão nos ombros dissipar-se. Ali, com as mãos mergulhadas no calor visceral e úmido de um desconhecido, rodeado por tecidos que exigiam toda a sua atenção para não colapsarem, ele sentiu a clareza cortante da sua escolha. Sérgio e Inês haviam-no descartado como um objeto com defeito crônico, incapaz de encaixar na perfeição oca da sua montra social. Diogo, na sua ingenuidade desesperada, tentara oferecer-lhe o papel de mártir perdoador para aliviar o seu próprio tormento. Ambos falharam em compreender a verdade fundamental. O abandono não o tinha quebrado, tinha-o forjado. A anatomia humana era frágil, propensa à putrefação e à falha, mas obedecia a regras absolutas de causa e efeito.
Se uma artéria sangrava, ele laqueava-a com um fio de seda. Se um órgão necrosava, ele extirpava-o sem hesitação. Não havia espaços cinzentos no interior de um corpo aberto. Ao despir-se da necessidade de ser amado, de pertencer a uma linhagem que o rejeitara, Tiago tornara-se intocável. A sua frieza não era uma patologia, era a sua armadura mais sofisticada. Concentrou o olhar no tumor rígido que deformava a parede gástrica, calculando mentalmente as margens de recessão, plenamente em paz, com a certeza de que a empatia era um luxo perigoso que ele não podia, nem queria, voltar a pagar. A luz halógena do candeeiro cirúrgico incidiu diretamente sobre o campo operatório, anulando qualquer sombra indesejada. Era ali, debaixo daquele foco artificial e estéril, que o mundo exterior deixava de existir. As ruas neblinosas do porto, o choro humilhante de Inês, a gravata manchada de Sérgio e o olhar suplicante e carregado de culpa de Diogo dissipavam-se como vapor contra um vidro gelado. Tudo isso pertencia a uma realidade desordenada e caótica, que não tinha permissão para transpor as portas duplas do bloco. Estendeu a mão direita, com a palma virada para cima, num gesto mecânico e ensaiado milhares de vezes. A instrumentista, perfeitamente sincronizada com a sua linguagem muda, depositou o bisturi na sua luva com um estalo metálico quase imperceptível. O peso familiar daquele aço frio era a única conexão verdadeira que lhe restava, o prolongamento natural da sua própria anatomia emocional. O som agudo da serra óssea e o zumbido do aspirador tinham ficado para trás, no trauma de há semanas. Agora, a coreografia era outra, mais lenta, mais definitiva. Ao seu redor, os monitores multiparamétricos mantinham a cadência rítmica e hipnótica, o tiquetaquear de um relógio biológico que ele controlava com a ponta dos dedos. Não havia passado a assombrar aquelas paredes brancas, nem um futuro pelo qual ansiar. Havia apenas a urgência do presente, o corte milimétrico, a contenção da hemorragia, a remoção metódica do que estava podre para que o organismo pudesse continuar a funcionar. Ao separar o tecido maligno do tecido são, Tiago sentiu o peso da sua própria escolha assentar de forma irrevogável. Diogo queria um irmão para expurgar os pecados de uma linhagem corrompida, mas Tiago recusava-se a ser o instrumento da absolvição de quem o tratara como mercadoria defeituosa. A sua família não partilhava o seu sangue. A sua família era composta pelos corpos inertes que ele impedia de cruzar a fronteira da morte todos os dias. Não haveria catarse, não haveria abraços de reconciliação debaixo do céu plúmbeo do norte. O perdão seria uma violência intolerável contra o rapaz de 10 anos que fora arrastado para fora de um carro com as malas feitas à pressa, sem desviar os olhos da cavidade aberta do paciente anônimo que respirava através de tubos de plástico. Avançou com a lâmina. A sua pulsação estava baixa, a respiração nivelada. A solidão era um corredor oco e escuro, sim, mas era um espaço exclusivamente seu, onde ninguém o poderia voltar a descartar. A máquina de curar continuava o seu trabalho, implacável e silenciosa, alheia à chuva fria que lá fora caía interminavelmente sobre a cidade.